Toda vez que você for elaborar um texto, você tem que pontuar ele de forma corretamente para que os outros que vão ler consigam entender e o texto faça sentido. Você quer saber como fazer isso? Então seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Olá, galerinha do quarto ano, é sempre bom compartilhar conhecimento com vocês. Hoje, como vocês sabem, a aula de português é sobre pontuação. Feche os seus olhinhos e vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, Pai eterno, muito obrigada por fazer parte da nossa vida. Nos ajude a compreender melhor essa aula e que nós possamos ser cada dia mais ricos em conhecimento para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Sinais de pontuação. Língua portuguesa, 18 de maio de 2020. Essa é a data de você colocar em cima na tarefa. Nunca esqueça de fazer isso. Sobre a vírgula, na página 79, nós vamos aprender como ela deve ser usada. Primeiro, ela indica uma pequena pausa na leitura. Exemplo, ela estudou, mas não conseguiu passar de ano. Como vocês podem perceber aí no slide, a vírgula ela vem depois de ela estudou. Por que ela vem depois de ela estudou? Porque tem uma pequena pausa. Quando diz assim, ela estudou, mas não conseguiu passar de ano. Isso significa que entre estudou e mais existe uma pequena pausa. Nós usamos a vírgula também para separar nas datas o nome do lugar. Exemplo, Barreirinhas, 26 de maio de 2020. Entre Barreirinhas e 26 de maio existe um espaço. Por quê? Porque Barreirinhas é um lugar e 26 é uma data. Então, toda vez que você for colocar um lugar e uma data, você tem que separar também por vírgula. O outro exemplo é para separar termos da mesma função. Vamos dar aqui o exemplo. Mamãe comprou maçãs, peras, uvas e laranjas. Então, se a mamãe comprou maçã, eu não preciso dizer mamãe comprou maçã e pera e uva e laranja. O e ele é trocado por uma vírgula e ele é usado apenas na última palavra. Como eu dei o exemplo, maçãs, vírgula, pera, vírgula, uva, e o e é usado no final, e laranjas, para que seja compreendido. O uso do ponto e vírgula. Quando é que eu uso o ponto e vírgula dentro de um texto na língua portuguesa? O ponto e vírgula ele indica uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto. Quanto à melodia da frase, indica um tom ligeiramente descendente, mais capaz de assinalar que o período não terminou. Então, toda vez que eu for usar uma pausa, que eu for fazer uma pausa no meu texto, que ele é um pouco maior que a pausa da vírgula, e ele também for um pouco menor do que o ponto, que é uma pausa total, eu vou usar o ponto e vírgula. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Este menino é bom, mas é fraco. Aquele é forte, mas é mau. Eu usei o ponto e vírgula entre fraco e aquele. Este menino é bom, mas é fraco. Aí tem uma pausa maior do que uma vírgula. Uma pausa bem grande. Esse menino é bom, mas é fraco. Agora eu vou falar de outro menino. Nesse caso eu vou usar um ponto e vírgula. Aquele menino, aquele é forte, mas é mau. Então, nesse caso, eu uso um ponto e vírgula. Dos pontos eu uso em alguns outros momentos. Por exemplo, para anteceder uma citação ou fala de alguém. Exemplo, já dizia minha mãe, dos pontos. A inveja é a arma do incompetente. Então, eu estou antecedendo aqui a fala que a mamãe disse, que a inveja é a arma do incompetente. Como que eu fiz essa antecipação? Eu botei, já dizia a minha mãe, ou seja, eu antecipei o que a minha mãe dizia. Também nós usamos para iniciar uma enumeração. Por exemplo, Pedrinho trouxe um pirulito, 3 balas e 4 chicletes. Então, ele enumerou, são um pirulito, 3 balas e 4 chicletes. Nesse caso, eu estou enumerando. Então, eu vou usar os 2 pontos para antecipar essa enumeração. Introduzir um esclarecimento ou explicação sobre algo mencionado anteriormente. Exemplo, ela conquistou tudo o que desejava. 2 pontos, fama e prosperidade. Então,
você falou uma frase que ela conquistou tudo o que desejava. Só que fica no ar alguma coisa. O que ela desejava? Aí você vai explicar o que você falou anteriormente, que ela conquistava fama e prosperidade. Então essa explicação ela vem depois de 2 pontos também. Introduzir exemplos, observações, notas ou informações importantes. Eu uso isso quando eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, exemplo, eu boto 2 pontos. Observação, eu posso botar 2 pontos. Então, quando eu vou colocar algum exemplo, observação ou alguma nota, tipo nota importante, 2 pontos, aí você coloca a nota. Ele é usado também nesse momento. E o ponto final, quando é que ele é usado? Aqui tem um ponto final, que é que a menina está segurando um ponto final bem grande. E ele serve para indicar o fim de uma frase. Exemplo, todos os dias ele sai de casa às 6 da manhã. Então eu terminei a frase com um ponto final. E o ponto de interrogação? É um sinal de pontuação que indica uma pergunta. Você está perguntando algo para alguém. Exemplo, onde está a caneta verde? Onde está o meu caderno? Cadê a minha mãe? Quando eu vou voltar para a escola? Então são perguntas que sempre no final você vai usar o ponto de interrogação. E o ponto de exclamação ele é usado em frases exclamativas, expressando sentimentos diversos, como admiração, desejo, alegria, espanto, raiva, entre outros. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, que belo dia de sol. Você está, nesse momento, expressando um sentimento, uma admiração pelo belo dia de sol que está acontecendo aí fora. Então, você expôs essa admiração dizendo que belo dia de sol. Ao expor essa admiração, você acaba usando um ponto de exclamação no final da frase. Então, se você gosta, como eu gosto desse bolo. Então, você está falando como se fosse um desejo de comer bolo. Então, você vai usar ali um ponto de exclamação. Ou você pode usar também, talvez, em uma frase que utilize raiva. Tipo, eu já disse que não gosto disso. Então, você vai usar um ponto de exclamação no final. Porque você está exclamando uma raiva ali. Né, que você está falando com raiva e você vai colocar na frase um ponto de exclamação. Outro sinal gráfico utilizado são as reticências. Ela indica a suspensão ou a interrupção de uma ideia ou pensamento. Eu trouxe um exemplo aqui, mas é muito simples de você aplicar no dia a dia. Por exemplo, às vezes fico pensando que... Então você colocou reticência porque você não completou sua frase. Diversas vezes durante o dia nós usamos frases com reticências e não percebemos. Por exemplo, quando você vai contar algo que você desiste. Tipo, olha aquela menina, deixa pra lá. Então você não completou a frase que você ia dizer. Então nesse caso, na parte que você é aquela menina, você coloca uma reticências porque você não chegou a completar a frase. Tipo... se você fizer isso, eu vou te dar... Aí você se calou, resolveu não completar a frase. Então, como você não completou, você colocou uma reticências. Beleza? Ficou subentendido alguma coisa, mas não completou. Também nós vamos falar sobre as aspas. As aspas, elas são usadas no início e no fim de citações. Citações, talvez sua, mas na maioria dos outros. Exemplo, como afirmou Descartes. Penso, logo existe. Penso, logo existe está entre aspas. Por que penso, logo existo? Está entre aspas. Porque isso não é uma citação sua, nem minha. É uma citação de Descartes. E como eu fiz uma citação de alguém, eu usei uma aspa para poder considerar e entender que ela não é uma citação minha. O travessão também ele indica quando começa a fala de um personagem. Toda vez que você estiver contando uma história e você for colocar ali a frase explícita de alguém ou de um ou outro personagem, você vai usar o travessão no início da frase. Exemplo. Que horas são? Aqui, ó, o travessão começou. Que horas são, por favor? Travessão novamente, perguntou o desconhecido. Travessão, são 11 horas. Travessão, respondeu a senhora. Travessão, obrigado. Então você viu que vários
pessoas comentaram aí, toda vez que uma pessoa ia falar tinha um travessão, porque esse travessão indica que alguém está falando explicitamente, ou seja, é a fala de uma pessoa que você quer destacar, então você destacou com travessão. Então, gente, essa era a nossa aula de hoje, bem rápida, mas espero que vocês tenham entendido. Na agenda, vou colocar aqui o que você vai responder hoje, o que você deve me entregar até 5 horas da tarde de hoje, beleza? Envie aí as tarefas respondidas de língua portuguesa na página 81 e 82. Não esqueça de enviar a foto bem legível para que eu consiga corrigir e mandar a corrigida de volta, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!